Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? Antes da gente começar a aula de hoje, eu quero só dar um recadinho especial para os alunos que não estão em dia com as aulas, com as minhas ou com a de outros professores. Não deixem a matéria acumular. É muito importante que nesse momento tão atípico, em que os professores estão tendo que se dedicar tanto, deixar material escrito, gravar videoaula, ficar em vários grupos de WhatsApp administrando tantos alunos, é imprescindível que vocês também façam a parte de vocês para não deixar a matéria acumular, tá? Porque senão vai haver um déficit muito grande e a gente sabe que depois pode ser que isso tudo fique muito corrido para ser aprendido em cima da hora, tá bom? Bom, o que a gente viu aqui até agora? A gente falou muito sobre o artigo 1829, principalmente inciso 1 e 2, né? Eu vou fazer um resumo de tudo que a gente viu até agora, para facilitar para vocês. E depois a gente passa para os incisos 3º e 4º, para finalmente a gente acabar a ordem de vocação hereditária, ok? Bom, para a gente primeiro trabalhar com a ordem de vocação hereditária, a gente precisa relembrar alguns conceitos. Primeiro, eu estou trabalhando com sucessão legítima, que é aquela que decorre de lei e que serão chamados à sucessão os parentes do falecido. Segundo, vamos lembrar quem são os herdeiros necessários: descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. Renata, cadê os companheiros? Já falei com vocês que os companheiros eles não aparecem no nosso Código Civil como herdeiros necessários, porque a sucessão do companheiro sobrevivente se dava pelo artigo 1790, declarado inconstitucional pelo STF. O STF, ao declarar o companheiro, ao equiparar cônjuge e companheiro na sucessão, declarando a inconstitucionalidade do 1790 e determinando que a gente aplique o 1829 aos companheiros, ele não se manifestou expressamente se o cônjuge passa a ser um herdeiro necessário ou não. Mas pela leitura do voto dos ministros, a gente consegue assim deduzir, ok? Beleza. Por que os herdeiros necessários eles recebem esse nome mesmo? Porque eles necessariamente vão receber 50% do patrimônio. 50% do patrimônio equivale à legítima, tá? É a legítima dos herdeiros necessários. Muito bem. Diante desse conceito, abram o código de vocês no artigo 1829. O artigo 1829, pela leitura do caput, já indica para nós que existe uma ordem de vocação hereditária. E o que significa isso? Que na sucessão legítima, uns parentes têm preferência em relação a outros quando serão chamados a participar da sucessão de uma pessoa, ok? Então, dentro dessa ordem de vocação hereditária, nós temos 4 incisos que vão indicar para nós quem são essas pessoas e qual a ordem entre elas. Inciso 1º, primeiras pessoas que serão chamadas à sucessão: descendentes. Os descendentes serão os primeiros chamados à sucessão. Pelo inciso 1º do artigo 1829, eles vão concorrer com cônjuge sobrevivente. Renata, e se não houver cônjuge? Se houver apenas descendentes, eles receberão a integralidade do patrimônio, ok? Bom, então, vamos tratar da existência do cônjuge sobrevivente. Se existir cônjuge sobrevivente, ele vai concorrer com os descendentes, ok? Essa concorrência, ela vai se dar em alguns regimes de bens e não em outros. Para a gente saber quando concorre ou não, a gente precisa saber qual regime de bens aquelas pessoas foram casadas. Por quê? Pelo inciso 1º do 1829, descendentes concorrem com cônjuge sobrevivente, salvo 3 hipóteses. Primeiro, no regime de comunhão universal, em que o cônjuge sobrevivente ele é meeiro e não herdeiro, porque o patrimônio ele é todo comum, ok? No regime de separação obrigatória, e nós já vimos que o STF proferiu uma decisão relativamente recente que permite que os cônjuges casados no regime de separação obrigatória participem como meiros dos bens adquiridos na constância do casamento. E terceiro, no regime de comunhão parcial de bens em relação aos bens comuns, porque em relação a esses, o cônjuge sobrevivente ele será meeiro e não herdeiro, ok?
Então, o inciso primeiro é basicamente isso. Descendentes em concorrência com o cônjuge, salvo 3 hipóteses: comunhão universal, separação obrigatória de bens e comunhão parcial de bens em relação aos bens comuns. Na falta de descendentes, eu vou aplicar o inciso 2º do 1829 e vou chamar a sucessão os ascendentes. Se houver cônjuge sobrevivente, os ascendentes vão com ele concorrer. Primeiro, eu vou resguardar o direito à meação do cônjuge sobrevivente, porque a meação ela é um direito próprio, ok? Do cônjuge, é um direito próprio. Em relação ao restante, quando a gente vai trabalhar com a ideia de herança, cônjuge e ascendente vão concorrer, independentemente do regime de bens. E a regrinha que nós vamos aplicar é muito simples. 1/3 para o cônjuge, 1/3 para o pai, 1/3 para a mãe. Renata, e se o falecido tiver deixado apenas cônjuge e mãe, ou apenas cônjuge e pai? A metade para cada um deles. Assim como será entregue a metade quando houver concorrência com ascendentes de outro grau, por exemplo, os avós. Acabamos aí a sucessão dos ascendentes com cônjuge sobrevivente. Também ficou muito simples agora, né? Então, imaginem que uma pessoa vem a óbito e não deixa descendentes, não deixa ascendentes e deixa apenas cônjuge sobrevivente. Como que vai ocorrer a sucessão desse cônjuge sobrevivente? Ele vai receber, independentemente do regime de bens, a integralidade do patrimônio, se não houver testamento, claro, né? Por que isso vai acontecer? Porque ele é o único herdeiro necessário, ok? Então, pelo inciso 3º do artigo 1829, assim como pelo artigo 1838 do Código Civil, na falta de descendentes e ascendentes, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente, ok? Aqui é muito simples. A gente conseguiu trabalhar rapidamente aí, em 7 minutos de vídeo, os incisos 1, 2 e 3 do artigo 1829. Vamos passar agora, então, ao inciso 4 do mesmo artigo, que vai falar para nós sobre a sucessão dos colaterais. E agora eu vou pedir a atenção especial de vocês, porque eu vou trabalhar com 5 regrinhas, ok? Então, vamos lá. Na sucessão dos colaterais, é importante que vocês saibam que eles participarão quando não houver herdeiros necessários, ou seja, quando uma pessoa vier a óbito e não deixar descendentes, ascendentes e nem cônjuge. Quando uma pessoa não deixa herdeiros necessários, ela pode dispor da integralidade do patrimônio em testamento. Caso ela não faça, ou faça parcialmente, deixando apenas alguns bens dispostos em testamento, nós vamos aplicar a sucessão legítima, que é a regra. E nessa sucessão legítima, chamar aqueles que estão previstos lá no inciso 4º do 1829, os colaterais. Primeira regra em relação à sucessão dos colaterais. O mais próximo exclui o mais remoto. Essa regra, a gente vai ver que ela está prevista tanto na sucessão dos descendentes, quanto na sucessão dos ascendentes e também dos colaterais. Mas em relação aos colaterais, o que significa falar que o mais próximo exclui o mais remoto? Que um colateral de 2º grau exclui um colateral de 3º e 4º grau. Por quê? Porque o de colateral ele está mais próximo de 2º grau, ele está mais próximo da gente. Então, vamos relembrar quem são os herdeiros colaterais. 2º grau, irmãos. 3º grau, sobrinhos e tios. 4º grau, primos, sobrinho neto e tios avós. Os primeiros são os irmãos. Então, os irmãos eles têm preferência em relação aos demais. Assim como os colaterais de 3º grau têm preferência em relação aos colaterais de 4º grau, ok? Então, na sucessão dos colaterais, o mais próximo exclui o mais remoto. Vamos passar, então, para a nossa segunda regra. Cabe direito de representação em favor dos sobrinhos. O que significa isso? Eu até fiz um desenho para vocês no documento de Word que eu disponibilizei, contando a seguinte historinha. João e Maria tiveram 3 filhos, Joana, Mário e Marcelo. O Marcelo vem a óbito. Quando ele vem a óbito, a
A gente constata que ele não deixou herdeiros necessários, ele não deixou descendentes, ele não deixou ascendentes, sendo João e Maria pré-mortos, e ele não deixou cônjuge sobrevivente. Vou chamar a sucessão, então, os colaterais. Quem são os colaterais mais próximos de Mário? Joana e Marcelo, que são seus colaterais de segundo grau. Caso Marcelo seja pré-morto em relação a Mário, ou seja, caso Marcelo tenha falecido antes de Mário, os filhos de Marcelo terão benefício. Eles poderão representar o pai na sucessão do tio. E assim, eles vão receber exatamente o que receberia Marcelo se vivo fosse e sucedesse. Isso significa, pessoal, que a gente até chegou a ver o direito de representação nas aulas passadas. E eu vou reafirmar para vocês, o direito de representação, ele só acontece em linha reta em favor dos descendentes e na linha colateral apenas em favor dos sobrinhos. Então pensem, um neto não pode representar o seu pai na sucessão de seus avós? Tudo bem, em linha reta em favor dos descendentes. E agora a gente está descobrindo a outra possibilidade de exercício do direito de representação, ok? Então, essa foi a nossa segunda regra. A nossa terceira regra é que os irmãos bilaterais vão receber o dobro do que receberão os irmãos unilaterais. Olha só que interessante. Apesar de o nosso Código Civil e a nossa Constituição não diferenciarem os filhos, prevendo aí que os filhos eles são iguais, sendo vedadas quaisquer designações discriminatórias, o Código Civil não trata os irmãos entre si de forma igual. Eu estou falando da sucessão de irmãos, ok? Não estou falando de ascendentes. Os irmãos bilaterais são aqueles filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Ao passo que os irmãos unilaterais, eles são filhos apenas de pai ou apenas da mesma mãe, ok? Então, aqueles irmãos seus bilaterais, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eles vão receber, caso você venha a óbito, o dobro do que receberão os seus irmãos unilaterais. E aí eu coloquei um exemplo aqui no quadro para vocês, e esse exemplo é para deixar bem claro que eu não estou diferenciando os filhos. Não existem filhos unilaterais, filhos bilaterais, para distinguir o direito sucessório deles, ok? Isso existe em relação aos irmãos. Então, olha só, eu coloquei para vocês o seguinte exemplo. João e Maria se casaram e tiveram Joana e Mauro. Maria teve um filho fora do casamento, a Ana. Quando Mauro vem a óbito, a gente constata que ele não deixou descendentes, nem ascendentes, nem cônjuge sobrevivente. Ele não deixou, portanto, herdeiros necessários. Na falta dos herdeiros necessários, serão chamados à sucessão os herdeiros colaterais. Eu vou chamar, então, os irmãos, que são colaterais de segundo grau. E perceba que Joana e Ana são irmãs do mesmo grau. Elas são parentes aptos a suceder do mesmo grau. Mas, uma vez que Ana é filha apenas de Maria, por ser irmã unilateral de Mauro, ela vai receber a metade do que Joana receberá. Ou Joana receberá o dobro de Ana, porque Joana é irmã bilateral e Ana é irmã unilateral. Isso está previsto lá no artigo 1841, tá bom? Não deixem de ler. E aí eu passo para a quarta regra. Olha só, se eu falei com vocês que cabe direito de representação em favor dos sobrinhos, e se eu falei com vocês que os sobrinhos, eles estão lá no inciso, eles são colaterais de terceiro grau, estão lá no inciso terceiro, inciso quarto para participar da sucessão, e eu tô falando que os irmãos, eles são diferenciados, a única consequência que eu posso ter é a mesma diferenciação vai acontecer com os sobrinhos. Os sobrinhos, eles podem ser filhos de irmãos bilaterais ou filhos de irmãos unilaterais. Se eu estou diferenciando os irmãos, essa diferenciação ela vai passar automaticamente para os sobrinhos. Então, quando eu não deixo descendentes, ascendentes, cônjuges e colaterais de segundo grau, pelo 1829 eu tenho que passar para os colaterais de qual grau? Terceiro. Nos colaterais de terceiro grau,
que são sobrinhos, os filhos dos irmãos bilaterais receberão o dobro dos irmãos unilaterais, ok? E aí eu fiz outro exemplo, deixando à disposição de vocês aí no Word, que é o seguinte: João e Maria são pais de Joana Mauro. E Maria é mãe de Ana, filho fora do casamento. Mauro vem a óbito e quando isso acontece, constatamos que ele não deixou descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. Ele não deixou, portanto, herdeiros necessários. Vamos então chamar os colaterais. Constatamos que ele não deixou colaterais de segundo grau, mas apenas colaterais de terceiro grau. Nesse caso, são chamados à sucessão os colaterais de terceiro grau, que são os sobrinhos. Paula, filha de Joana, irmã bilateral, receberá o dobro que José, filho de Ana, irmã unilateral. Isso significa que os irmãos bilaterais recebem o dobro dos irmãos unilaterais, assim como os filhos dos irmãos unilaterais recebem o dobro dos filhos dos irmãos unilaterais, ok? E agora eu vou para a nossa quinta regra. Olha que interessante. Pela nossa quinta regra, os sobrinhos têm preferência em relação aos tios. Isso significa que se eu, Renata, vier a óbito sem deixar descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente, serão chamados à minha sucessão os colaterais. Se eu não deixar colaterais de segundo grau, não deixei irmãos, mas deixei apenas colaterais de terceiro grau, sendo eles tios e sobrinhos, os sobrinhos terão preferência em relação aos tios, e aí os tios nada receberiam. Então, a única probabilidade dos tios receberem é caso uma pessoa venha a óbito sem deixar descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente, companheiro e irmãos, e também sobrinhos, ok? Então é isso, pessoal. Eu falei aí, são 5 regrinhas sobre a sucessão dos colaterais e eu ainda deixei um resumão aí no final do documento para vocês, tá bom? Espero que tenham entendido tudo. Estou à disposição para as dúvidas. Podem me mandar por aqui, por e-mail ou por WhatsApp, tá bom? Um abraço.